20 minutos. Quer orar? Agora esta chamada está sendo gravada. Eu posso orar. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui reunidos no seu santo nome. Eu e meus irmãos, Pai, nos dê sabedoria, entendimento e graça, para que a gente aprenda mais das coisas do alto. Amém. Muito obrigada pela vida do pastor Lucas. Dá discernimento espiritual, Pai, para que ele venha nos ensinar e aprender cada dia mais. Muito obrigada pela vida do pastor João, pela vida da Liz, que está aqui, e pela vida do meu esposo. Amém, amém. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amém, amém. Então, hoje nós vamos começar esse tema aqui. Esse tema aqui ele é bem longo, porque tem muita coisa, né, dentro da igreja em termos de batalha espiritual, tá? Então, nós vamos começar aqui algumas coisas, abordagens, o que o Senhor está colocando no meu coração sobre falar sobre batalha espiritual na igreja, e eu peço a Deus que não deixe eu esquecer nenhum dos temas que Ele colocou no meu coração, tá? Eu vou me guiar mais ou menos aqui pelo texto, para eu ir pegando, né, uma sequência, tá? Então, hoje em dia, tem muitas, a gente chama de infortúnios, né? Muitos infortúnios, né, que é atribuído a demônios, né? Uma causa sobrenatural. Então, existe uma mitificação muito grande sobre a causa dos infortúnios. Só que as pessoas esquecem que muita causa também é desobediência e falta o temor de Deus, né? Porque os demônios, eles não vão atacar você se você não der uma brecha, né? Então, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando a pessoa crê no Senhor Jesus e começa uma vida espiritual, tem aquele primeiro amor, e logo depois ela também vai ter alguns problemas, né? Vai vir algumas enfermidades, algumas lutas, algumas coisas, e ali Deus começa a moldar o vaso, né? Então, às vezes as pessoas tentam diminuir o poder de Deus, né? Ou tentando colocar a sorte humana, né? Em jogo, como se Deus não tivesse poder para cuidar das pessoas, né? Então, algumas pessoas, né, dão realmente dicas, né, para o inimigo trabalhar, né? Demonstrando falta de fé, murmuração, né? Ou então criando misticismo, né? Que nem eu hoje estava falando com uma irmãzinha da igreja aqui, e ela tá toda perturbada, com enfermidade, como é que colesterol, diabetes, não está podendo trabalhar. Ela perguntou assim, será que é obra de macumbaria na minha vida? Porque tá desse jeito? Porque ela tem uma nora que não gosta dela, né? Eu falei, olha, não importa se for obra de macumbaria, tá, todas as coisas cooperam para o bem do esquema de Deus. Deus está trabalhando no seu vaso. Aproveita que você tá passando necessidade e vai jejuar. Você está precisando fazer um regime, aproveita e vai jejuar. Está precisando diminuir o açúcar. Então, para de comer doce, se disciplina, porque Deus está querendo fazer isso com você, né? E aí, quando você voltar a trabalhar, você vai voltar com mais saúde, né? E mais disciplinado espiritualmente, né? Porque se a gente cair nesse negócio de dizer que o inimigo está atacando, mas você não tomar a sua atitude, a sua posição, né, você vai demonstrar a falta de fé, né? Então, às vezes, as pessoas espiritualizam, né, as coisas que ela está passando. O que é espiritualizar? Elas não aceitam que Deus está fazendo uma correção no coração delas. Então, elas não procuram verificar a própria vida. Elas querem dizer que aquilo é por alguma causa, assim, porque ela é tão boa que o inimigo está conseguindo atacar ela. E às vezes não é tanto assim. O inimigo só conseguiu atacar ela porque ela não é tão boa assim. Ou seja, ela precisa colocar em ordem a vida dela, né? Então, a guerra espiritual, hoje em dia, ela está escondendo muitos falsos propósitos, né? Principalmente negar a cruz de Cristo, né? As pessoas estão procurando coaching, né? Não querem saber de passar pela porta estreita, o caminho apertado. Aí elas estão deprimidas, elas vão atrás de coaching, né? E a igreja hoje também tem igreja que fornece pessoas que fazem esse tipo de ânimo, né? Dão ânimo para a sua psique, né? E os cristãos, ao invés de deixar o Senhor tratar o seu coração, eles criam uma falsa espiritualidade, né?
as pessoas começam a andar em círculos espiritualmente, não evoluem, né? E elas começam a falar sempre das mesmas coisas, né? E aí, quando ela vê que ela está com problema, ela procura um curso de batalha espiritual, ou de libertação, ou alguma coisa, e fica naquele vai e vem a vida inteira, né? E além do ocultismo, né? Apelo aos anjos e ao ocultismo. Então, veja só. Tem gente que vai até estudar o inimigo, né? Profundamente, mas do lado da cabala, do lado do maligno, não do lado da Bíblia, da palavra de Deus, tá? Vai tentar descobrir quais são as forças do mal, o nome dos anjos caídos e como invocar anjos para ajudar a pessoa, né? Até cartas de tarô, tem cristão que quando entra em aperto, ao invés de clamar a Deus e ser fiel a Deus, ele trai o Senhor. Ele vai atrás de tarô, de gente que adivinha a sorte para ver o que está acontecendo e coisas do tipo. Ou seja, falta fidelidade, né? Não estou dizendo que as coisas do mundo espiritual não existem. Existe, né, como duendes, elementais, seres plasmáticos, e todo esse poder existe. Só que se você não realmente se converter verdadeiramente, você vai criar mais e mais fantasias, né? E essas fantasias psíquicas vão poluir a sua mente, né? E vão estar atribuídas a esses seres. Então, as pessoas começam a entrar numa para-realidade, né? Onde vai ter as bruxas, os duendes e as fadas, mas não do lado que você está se opondo, mas do lado que você está consentindo. Por quê? Porque você está se tornando uma pessoa mística, né? E aí acaba a pessoa aceitando, né, ajuda espiritual, porque não discerne os demônios. Tem hora que um espírito, acontece muito comigo, do espírito aparecer como se fosse um ser humano. Aí eu olho bem na cara dele assim e falo, oh, quem é você? Outro dia começou, já várias vezes aconteceu. Eu olho na cara do, quem é você? Aí não fala nada, fica quieto, né? Então está acontecendo isso também, né? Então, poucas pessoas entendem como é que o mundo espiritual se movimenta, né? Mas todo mundo tem uma opinião. Se você perguntar, as pessoas que têm esse lado espiritual, elas têm uma opinião. Então a gente precisa esclarecer as pessoas para deixar o engano, né? Esse engano, o misticismo, e realmente buscar aquilo que vai resolver o problema da vida delas de verdade, né? Porque as inspirações e as aspirações, inspiração é aquilo que você imagina, aspiração é aquilo que você deseja, né? Vai acontecer, né? Porque o mal vai se utilizar disso, da tua própria mente, para alimentar o teu ego, né? Então, qual é o verdadeiro posicionamento na presença de Deus? Então, agora eu vou falar sobre, eu falei da doença, falar da cura. Porque eu sempre falo, poxa vida, eu sempre assisti pregação era 45 minutos de pregação, o pastor falando da doença, e 5 minutos da cura, né? Eu saí abatido da igreja. Então, eu gosto de pregar, falar da doença, agora vamos falar da cura. Então, vamos falar da cura. A cura, ela vem da verdadeira conversão. Como que é uma verdadeira conversão em Cristo Jesus? Em primeiro lugar, que a palavra de Deus diz que a salvação não é de quem quer nem de quem corre. É de quem Deus se compadece, né? Eu tenho interesse de ser salvo, eu quero ser salvo. E eu nem sabia que eu devia ser salvo, para falar bem a verdade. Quando eu comecei, eu não sabia nada. Eu achei que todo mundo era de Deus, minha mãe era de Deus, meu pai era de Deus, meus irmãos eram de Deus, o mundo era de Deus. Eu não sabia nada de batalha espiritual, não sabia nada de demônio, não sabia nada de nada. Eu só sabia que existia o mal. Por quê? Porque quando eu era garoto, a empregada que trabalhava lá em casa, ela era macumbeira. Aí um dia ela me levou lá num casamento e houve uma festa lá de terreiro, lá de macumba. Aí eu vi o mal face a face. Então, eu fui aprendendo na raça. O que aconteceu comigo? Para vocês terem uma ideia. Eu vou usar o meu exemplo para poder falar sobre a verdadeira conversão. Eu odiava esse mundo por causa da maldade, da perversidade, da mentira, da falsidade. E eu falava assim, eu quero sair disso aqui. Eu entrei disso aqui, mas se eu tivesse que escolher, eu não ia vir para cá, não. Desculpa, quem foi que me mandou para cá? Eu errei o trem,
desci aqui embaixo, esse mundo é errado, eu quero ir para outro lugar. Então eu ouvi aquela música do Ou seja, o moço do disco voador se leva com você para onde você for. A primeira coisa que aconteceu de perspectiva e que acontece com um monte de gente é encontrar esses anjos caídos. Porque é muito fácil. Existe muita oferta de você ir para um mundo, né, mítico ou um mundo de extraterrestre ou ser abduzido ou qualquer coisa. Só que é um grande engano. Mas dentro do meu coração, como Deus já tinha plantado a palavra dele através da educação católica da minha mãe, eu sabia que existia o mal, eu sabia que o mal poderia me enganar. E eu sabia que aquilo que me trouxesse pavor, medo, eu tinha que rejeitar. Então, naquele dia que eu fui lá para o campo aberto e comecei a ouvir um barulho, e eu achei que ali o extraterrestre ia me levar, ia me abduzir, eu gritei e falei, não quero, porque isso aqui não é de Deus. Percebi na cara, caí fora. Então, veja só, eu fazia as coisas erradas, eu me arrependia, porque eu odiava quando eu fazia as coisas erradas. E quando eu, vamos dizer assim, me arrependi, eu queria não ter nascido. O que eu queria não ter nascido? É você querer que a tua história totalmente seja diferente do que ela estava sendo até aquele momento. Né? Porque eu via que eu também era uma pessoa que tinha inclinação para o mal, né? Embora eu não era um criminoso, matador, estrupador, não tinha nada dessas coisas pesadas, mas eu tinha minhas maldades, mas eu queria ser uma pessoa melhor. Então eu queria deixar aquele mal. Eu sabia que Deus era puro e santo, então eu queria tirar aquele mal de dentro de mim. Então, quando falou assim, se arrependa dos seus pecados, não foi assim tão difícil para mim, se arrependa dos seus pecados. Porque eu não tinha tão grandes pecados, não tinha matado, roubado, mas tinha mentido bastante, tinha sido falso, fingido, hipócrita, né, mentiroso, tinha sido muita coisa. Mas ali eu não queria ser daquele jeito. Então eu queria que Deus me mudasse. Então, para mim, a pessoa disse, se arrependa, estou pronto, me arrependo. Você quer continuar assim? Não, quero ser novo, quero ser diferente. Aí o que acontece com as pessoas? Se uma pessoa ela vem na igreja convencida de que ela vai se dar bem, porque Deus vai ajudar ela a prosperar, porque Deus vai ajudar ela a mudar de vida, Deus vai abençoar a vida dela, ela não vai passar prova nem luta, mas ela vai ficar rica, ela não está sendo convertida verdadeiramente, porque ela está querendo Deus pelo que Deus pode dar para ela, e não pelo que Deus é. Porque nós querendo Deus pelo que Deus é a base do amor. Por exemplo, eu vou na casa do pastor João e da pastora Nilva, certo? Lá tem um café gostoso. Mas por que eu vou lá? Por causa deles, não por causa do café. Porque eles podem me dar o café para me comer. Entendeu? É gostoso. Mas é a presença, é a amizade, é a pessoa. Entende? Então, a mesma coisa a igreja. Então, eu usei aqui a pastora Nilva e o pastor João. Eu usei a igreja. Eu quero estar com a pessoa por causa da pessoa. Eu quero estar junto com Deus por causa de Deus, do que Ele é, e não do que Ele pode me dar. Certo? Senão eu vou ter interesses. Né? Como dizem lá naquele filme da Cinderela. Né? No filme da Cinderela, tinha aquelas meninas que iam lá na festa do rei. Aí a Cinderela falou com elas. Aí elas falaram, nós estamos indo lá por causa da comida. Né? E a Cinderela foi lá por causa do rei, porque ela se apaixonou pelo príncipe. Tá vendo a diferença? Então, é isso que está acontecendo hoje, muitas vezes nas igrejas, é o convite para a prosperidade. E como que é o nosso convite verdadeiro? O convite verdadeiro é assim, nós somos pecadores, descendentes de Adão, né? Que somos de natureza caída, certo? Deus manda um Salvador, porque do jeito que nós estamos, nós seremos condenados por causa da santidade de Deus, não por causa que Deus quer nos condenar, mas se nós mantivermos a vida errada de pecados, com a justiça que nós temos, nós não temos condição de morar no céu. Pronto.
Aí você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, se arrepende dos seus pecados, quer mudar, e aí você não consegue mudar. Não tem como você mudar. É impossível você mudar. É um jogo, checkmate. Né? A conversão é um jogo checkmate, que é só Deus que tem a virada. Não adianta você querer, porque Deus não vai te dar, porque é graça e misericórdia, não é porque você convence Deus. Não adianta você querer transformar o seu coração, que você não se transforma, certo? E não adianta você fingir que está transformado, que vai ser falso. Então você está ali paralisado. E o que acontece? A graça de Deus desce sobre o seu coração, produz aquele quebrantamento, produz aquele choro, produz aquele arrependimento. Ali você entrega a sua vida. O arrependimento significa morte. Ali ocorre um batismo espiritual, você morre para o velho homem e ressuscita, porque o Espírito de Deus vê que você está sincero, que tem um arrependimento sincero, uma conversão genuína, e ele, encaixa ali junto com o seu espírito e você é recriado. A partir dali, você vai começar a visualizar os seus defeitos, seus pecados, na perspectiva de que você está rendendo a Deus tudo, corpo, mente, alma e espírito. Só que, quando você se arrepende de seus pecados e crê em Jesus, ocorre aquele amor, aquela alegria, aquela coisa. Essa parte das transformações que vão vir através da vida, da santificação, ela é depois do primeiro amor. É na hora do deserto, né? É na hora que você fica numa situação onde Deus vai trabalhar em você. Então ninguém avisou para mim, Lucas, vai vir um deserto espiritual, você não vai mais sentir a presença de Deus. Você vai ficar sozinho. Se alguém falasse para mim, eu me preparava psicologicamente. Não, quando eu comecei, depois daquele primeiro amor, depois que eu estava na igreja, cheio do Espírito Santo, falando em língua, cantando, aleluia, glória a Deus, eu comecei a passar o deserto, eu falei, uai, mas será que eu apertei um botão vermelho e não vi? E Deus sumiu do mapa. Eu pensei assim, eu estava num painel, né, tudo maravilhoso, de coisas boas, né, eu só apertava e Deus estava ali, Deus me carregava no colo. De repente eu errei, apertei um botão vermelho e Deus sumiu. Foi essa sensação que eu tive. Aí é que eu comecei a entender que tinha um deserto, que Jesus, logo depois do batismo do derramado do Espírito Santo, ele foi para o deserto. Aí eu tive que olhar para o caminho que Jesus tinha traçado, que era o próprio caminho dele, era o próprio caminho nosso. Aí eu tinha que me espelhar com Jesus, eu tinha que aguentar a palavra, confiar que Deus estava comigo, mesmo que eu não sentia. Para quê? Para ter fé. Eu não sabia que crente passava por épocas de trevas, você fechava os olhos espiritualmente, você se sentia em trevas. Eu não sabia, ninguém me avisou. Aí eu li lá em Isaías, quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confia no Senhor. Aí eu li aquele versículo, eu falei, opa, tem que confiar. Então eu aprendi a confiar, aprendi a ter fé, aprendi a ter confiança. Pronto, aí foi passando aqueles testes. Depois eu descobri que eu não era santo nem perfeito, que eu achava que eu tinha ficado santo, perfeito. Nossa, agora estou resolvido. É só eu morrer e vou embora. Nem vou demorar aqui na terra. Aí eu perguntei para o pastor, eu criei, e agora, o que eu faço? Eu não sabia o que eu ia fazer. Aí eu via que as pessoas falavam, não, você tem que evangelizar, tem que ser missionário, tem que ir. Aí eu falei, bom, então, Senhor, me manda para ser missionário, então eu vou para a África, eu vou para o Japão, vou para onde? Aí daqui a pouco tinha os cultos de missões na igreja, e as pessoas levantavam, quebrantadas, Deus chamou o irmão aqui para missões e tal. Aí eu falei, Deus, você não está me chamando para nada. Meu Pai do céu. E eu vou para a África, Senhor. Não vinha a resposta. Vou para a China, Senhor. Não vou a resposta. Eu não sentia a resposta, porque se eu quisesse levantar a mão para entrar no auê da emoção, eu ia estar fingindo. Lá na frente do pastor, Deus me chamou para a África e tal. E se eu fosse para a África? Ou para a China? E me desse mal? E voltasse mais pecador do que antes? E caísse? Por quê? Porque eu estava tomando uma posição fingida. Eu nunca fui fingido, graças a Deus.
Tá sentindo de ir para África? Não, não tô sentindo nem de ir na casa do vizinho, para falar a verdade. Isso é bem assim, é bem seco, bem reto e rasteiro. Quando eu senti, eu falo, mas agora não tô sentindo nada. Aí eu fiquei preocupado, aí eu chorava, falando, Deus, eu não me quer para nada, então o que eu vou fazer? Eu criei então vamos embora, vai, tira daqui, vamos embora, vamos pro céu, quero cair fora. Mas eu tinha medo de morrer. Mas, nossa, Deus, vou morrer? Aí eu comecei a procurar quem não morreu na Bíblia. Enoque. Não morreu, Elias não morreu. Opa. Sabe que tem uma vaguinha para Enoque aí? Dá para ter um segundo Enoque? Ah, eu quero cair fora daqui, Senhor. Vamos embora, tira daqui. Aí um dia, uma irmã falou assim para mim, irmão, você sabe por que Deus nunca vai te chamar para ir para missões em lugar nenhum? Eu falei, não sei. Porque você vai dar fruto em qualquer lugar. Eu falei, opa, isso é bom, hein? Isso é legal, gostei. Obrigado, Jesus, maravilha, melhorou minha autoestima na hora. Entendeu? Então, o que acontece? Essa mortificação da alma, ou da carne, né, ou do lado que a alma está tendendo para a carne, que é o velho homem, que vai... Você é nova criatura, né? Falar assim, tudo se fez novo. Aí eu falei, puxa, eu sou nova criatura. Aí eu tentava ser novo, eu caía no velho. Eu falei, mas que esse versículo está falhando. Eu estava tentando ser novo, eu caía no velho. Eu estava tentando ser novo, eu mentia de novo. Eu estava tentando ser novo, homem, eu era falso. Nossa, um dia eu era tão falso, tão hipócrita. Eu estava no acampamento da Metodista. Eu falei tanta bobagem, mas tanta bobagem pro pastor. Eu fui lá no quarto e ficou lembrando daquela bobagem. Parece que o Espírito Santo foi mostrando. Eu falei, meu Deus do céu. Quanta bobagem que eu falei pro pastor. E um dia que peguei uma carona com o irmão, né? E aquele dia também eu me senti, falei, meu Deus, como eu sou falso. Aí o que aconteceu? Aí eu leio um psicólogo que chama Carl Jung, que foi discípulo do Freud. E ele é cristão, ele era um verdadeiro cristão. O Freud não, o Freud era judeu e tal. Aí ele falou assim, quando você começar a ver trevas dentro de você, é porque você está na luz. Se você não estivesse na luz, você não ia ver nada. Então, Deus está mostrando os seus pecados, seus defeitos, e você está confessando, porque você está reconhecendo que você está com aquilo. É porque você está na luz, porque se você não estivesse na luz, você não ia enxergar nada. Aí eu fiquei feliz de novo, porque eu estava vendo. Eu falei, nossa, Deus, então eu estou sentado no colo de Deus. Porque eu só estou vendo porcaria. Eu só estou vendo coisa errada dentro de mim. Meu Jesus Cristo, quando é que eu vou parar de ver isso errado? Pelo menos sair uma manchinha branca, assim, para me ficar feliz, né? Entende? Então, gente, tem gente que se apavora com esse processo. Fica totalmente apavorado, totalmente desequilibrado, porque o processo, ele vem para mostrar a sua sujeira. E aí é onde você tem que falar assim, não, eu confio no sangue de Jesus. E um dia, o rapaz falou para mim assim, olha, você não quer tomar Santa Ceia porque você está se sentindo todo pecador. Eu falei assim, é o contrário, você tem que tomar Santa Ceia porque você está se sentindo pecador, porque você vai confiar que o sangue de Jesus é que vai te limpar ali, rapaz. Entra na presença de Deus ali com aqueles pecados, mas confessando, né? Não escondendo. Bom, confessar é fácil para mim, tá evidente, né? Tá evidente, eu não vou esconder. Aí eu fui aprendendo, ninguém me ensinou, nenhum pastor me deu um catecismo, nem padre, nem ninguém, eu tinha catecismo da Igreja Católica lá. Aí o Espírito Santo me ensinou, falou assim, quando eu trouxer no seu pensamento e você confessar e concordar de que você tem aquilo, você está sendo perdoado, porque você está concordando que você tem aquilo e eu estou te perdoando, ok? E eu, ok, Espírito Santo, maravilha, estamos juntos. Aí começou. E o engraçado, que o meu coração, ele parecia ser um tanque. Aí caiu um mau pensamento, ele mergulhava dentro do tanque e apagava.
Aí eu falava, oh, Senhor, o Senhor está apagando os meus maus pensamentos, ele está caindo lá dentro do coração e está, cai lá, puf, some, cai lá, puf, cai lá, puf. Vinha o pensamento, caía no coração, puf, sumia. Pois eu tentava resgatar o pensamento, ele não vinha mais. Oh, Senhor, obrigado. Vamos para frente, de novo, vamos embora, continua. Então, gente, é exatamente isso que vai fazer com que as pessoas se curem espiritualmente, esse enxergar terrível de nós mesmos. Vai diminuir, porque é assim, no começo parece que nunca vai acabar aquilo. No começo parece que nunca vai acabar, parece que o número de defeitos que você vai ver de você é que nem um ferro velho, né? Você não para de desentulhar lixo. Pensa que esse montão de ferro velho, né, que tem na cidade. Você não para de desentulhar lixo, mas um dia acaba. Aí vem outros processos, vem outros níveis de depuração, de purificação e tal. E você tem que aguentar firme. Aí, quando foi que eu descobri que a minha carne é minha inimiga? Eu achava que minha carne era boazinha, meu Deus, minha carne obedece a Jesus, minha carne gosta do Senhor, minha carne me ama. Minha carne só quer coisa boa para mim, é churrasco, né, é Guaraná Antártica, né, eu não gostava de beber cerveja não, né, achava amargo e tal, mas eu gostava de muito refrigerante, muita carne, muito churrasco, né, muita comida gostosa, muito doce, muita coisa, muita fruta. Falei, nossa, a minha carne ajuda na minha saúde, olha só como ela é boazinha. Aí eu me achava bonzinho de novo. Aí um dia eu falei assim, rapaz, eu tô precisando crescer espiritualmente, eu vou experimentar fazer um jejum. Aí comecei a fazer um jejum, e foi lá em 2019 quando começou aquela confusão toda, né? Aí eu resolvi fazer jejum, um pouco antes também, né? Porque começou a acontecer muita coisa no mundo, manifestação, crise no governo, aí eu falei, eu vou ficar preocupado com o governo, eu vou ficar preocupado com a minha alma, o governo vai ficar aí. Comecei a fazer jejum. Quando eu comecei a fazer jejum, aí eu vi a carne, com raiva de Deus, porque eu não estava comendo, odiando, aí começou a vir sentimento, aí parecia que brotava, parecia que eu estava espremendo a carne, ela jogava para fora o sentimento, velho. Raiva de Jesus, raiva de Jesus, raiva de Deus, ódio de Deus, porque Deus é ruim, porque Ele me maltrata. Aí eu falei, tá, agora eu tô escutando a carne aí. O que você está falando mesmo aí? Eu escutava. E uma vez lá, anteriormente, eu estava sentindo uma angústia no coração. Uma angústia no coração. Eu comecei a observar aquela angústia. Aí eu falei, pera um pouco, se eu estou observando a angústia, então essa angústia não sou eu. Vamos ver o que vai dar. Aí, aquela angústia esmagou, sumiu. Então, aquela angústia estava esmagando alguma coisa dentro do meu coração que não era para ter ali. Se eu me apavorasse, eu não quero ter angústia, eu não quero, meu Deus, eu não matava o bicho. A angústia é porque o bicho estava morrendo e estava mandando sinal para minha mente, para o meu cérebro, de que ele não queria morrer. E eu falei, agora você morre, safado. E a angústia esmagou meu coração e ficou limpo. Você entendeu? Então, esses processos são essa caminhada que a gente tem com Deus. Só que se você não perceber que é dessa forma, você vai o quê? Correr pro lado errado. Pedir ajuda para demônios. E os demônios vão vir com coisinha boa. Vão fazer carinho na sua carne para depois cravar o punhal no seu peito. Né? Então é exatamente isso aí. Então a cruz, aí eu fui entender. Cada um tome a sua cruz e siga. Aquele que quiser vir após mim pode seguir a sua cruz, tome a sua cruz e siga. Eu falei, Jesus, espera um pouquinho. O Senhor está dizendo, se eu quiser vir, ir após ti. E se eu não quiser ir, para onde eu vou? Aí Jesus ficou em silêncio. Eu falei, ué, não está respondendo não, hein? Se eu não tomar a minha cruz e se eu não renunciar a mim mesmo, o que vai acontecer?
Aí o Senhor falou assim, com ele lá no pensamento dele, não deixou eu ouvir, não. Vou ensinar esse caboclo por que ele tem que se arrepender, por que ele tem que renunciar a si mesmo. Por causa do que o homem comeu do fruto do bem e do mal, e ainda o fruto do bem e do mal está lá dentro da nossa natureza. E a renúncia de nós mesmos é rejeitar essa natureza. Porque se nós acompanhar essa natureza, a gente não vai viver a cruz, não vai morrer para si mesmo. Né? E eu assistia muito filme também de santos católicos, né? Eu assisti até um filme de vários santos, né? Vários santos que se santificavam e ganhavam um poder extraordinário, depois de muito jejum e oração. O que me atraía ali, de certa forma, não era tanto o poder, mas a condição espiritual que eles tinham alcançado. Eu assisti um filme uma vez que tinha 2 homens que se santificaram tanto que eles até sumiram, ficaram invisíveis. Mas era um filme católico. Aí eu fiquei assim pensando, mas será que isso é de Deus ou não é? Porque essa é uma coisa mística. E eu tinha muito medo dessas coisas místicas, de cair do lado errado. Porque eu sabia que o místico não é porque sobrenatural é de Deus. E os católicos tinham esse negócio, sobrenatural, tudo sobrenatural é de Deus. Não é. Tem o sobrenatural maligno e o sobrenatural de Deus. E eu falei, opa, enquanto eu não tenho certeza, eu não vou atrás. É como eu falo para minha filha, na dúvida, eu não ultrapasso. Então, eu comecei a buscar entender o que era esse sobrenatural, para poder, quando entrar no mundo sobrenatural, eu saber distinguir. Entende? Então, essa situação que eu estou contando para vocês, que é para entender o que é a guerra espiritual e por que existe muito crente com problemas espirituais, é porque não está seguindo o evangelho da cruz. Está pegando um evangelho que ele não morre, que ele não crucifica a carne, que ele não se arrepende, porque o arrependimento ele foi uma vez, porque foi uma mudança de direção, ele estava indo para lá e eu virei para cá. Esse é o primeiro arrependimento. E o outro é toda vez que eu tento voltar, eu corrijo meu curso, que é o arrependimento diário, é a mudança diária, porque se eu deixar a corda solta, irmão, se eu deixar a corda da minha carne solta, eu vou pegar todos os prazeres da carne. Eu não curto droga, eu não curto cocaína, eu não curto LSD, eu não curto nada disso, nem maconha, porque eu nunca fumei. Né? Mas com certeza eu ia cair muito no sexo. Porque, infelizmente, com 14 anos de idade, foi me ensinado aquilo, porque eu não deveria nem ter aprendido aquilo. Então, a carne, ela reviveu em algum ponto. Como Paulo fala, né? O pecado estava em mim, mas vendo a lei, o pecado reviveu e eu morri. Então, o que eu tenho que fazer? Eu consigo pegar e sufocar os meus hormônios? Não. Não consigo. Eu consigo... eu vou liberar eles porque é para poder eu me sentir aliviado. Vai dar errado, porque eu vou alimentar eles. Então, o que eu posso me fazer? Clamar a Deus e me render. Foi o que minha filha falou outro dia para mim. Clamar e me render. Então, eu posso me oferecer para Deus como um sacrifício vivo. Por isso que Paulo fala lá em Romanos. Ofereçai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Deus vai te ouvir. Ele vai ver que tua petição é sincera. E quando a minha petição não era sincera? Eu não queria me oferecer em sacrifício vivo, eu não queria fazer a vontade de Deus e a minha carne estava doida para fazer a vontade dela. Eu estava de novo numa sinuca, num checkmate, o rei preso na casinha lá, e eu não podia nem... A rainha come, se for para lá o bispo come, se for para lá o cavalo come. Checkmate. Aí o que eu inventei? Senhor, me dá a vontade de me arrepender. Eu orava assim. Eu não tenho vontade de me arrepender. Ou então me dê a vontade de querer as tuas coisas. Eu jogava para trás. Eu sabia que minha carne não ia querer. Então, o que acontece? Eu estava num penhasco subindo com aqueles ganchos, né, com uma corda que nem alpinista, e minha corda estava
presa lá e estava querendo bambear para cair. O que eu tinha que fazer? Jogar o gancho mais em cima. E o que é jogar o gancho mais em cima? É acreditar que Deus quer me salvar, que Ele me ama, e que mesmo que eu não queira as coisas, eu peço por causa do amor que Ele tem por mim para fazer aquilo que Ele não quer, aquilo que a minha carne não quer que eu faça, que Ele faça. Entendeu? Eu pulei por cima de mim mesmo. Se não, eu estaria indo para o inferno. Uma filhinha lá, como gadozinho, tchim, 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 pro matador. Então, aí eu comecei a me interessar mais em saber quem Deus era e do amor de Deus. Porque se eu soubesse que Ele me amava muito, que eu me amo, o meu amor não estava sendo suficiente para eu me arrepender, para eu deixar de querer as coisas ruins que Ele levaria para o mal, mas o amor dele poderia fazer esse efeito que eu estava precisando dentro do meu coração. Entende? Você está vendo como o inimigo ele articula de muitas e muitas formas para tirar você da presença de Deus, do caminho de Deus, do desejo de Deus, da consciência de Deus, né? Além das filosofias, porque vinha a filosofia, não, mas tem uma forma melhor de você chegar no céu, de chegar no mundo espiritual. Você se eleva espiritualmente. Como que eleva? Ah, você faz meditação, você faz yoga, você faz aquele zumbidinho, aí você começa a se concentrar numa luz, assim, focaliza uma luz, aí começa a se concentrar. Aí para onde eu ia ir? Para onde eu ia parar? Na Kundalini, ia entrar pelo meu ânus. É a serpente, que é o que muita gente faz. Então, quando eu comecei a perceber que tinha essas alternativas, eu cortava reto. Por quê? Porque o meu foco era Deus, Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, é só Ele que tem a vida eterna, não há outro caminho, e só Ele me justifica, eu não posso ser justificado por mim mesmo, eu não posso me autopurificar. Né? E se eu me autopurificar, eu vou ficar mais impuro, porque eu vou ficar hipócrita, fingido, falso. E aí, quando eu orar, vai acontecer milagre, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas é diabo ou sacanagem. Aí eu vou chegar na frente de Deus. Eu não te conheço. Eu nunca te conheci. E aí? O que adiantou a minha corrida? Hã? Então, é como disse um irmão para mim. Lucas, se uma coisa tiver que dar errado, que ela dê logo errado para todo mundo. Porque aí dá tempo de se arrepender. Porque se for para dar errado no final, não dá tempo. Então, se eu tinha que perceber os meus erros e os meus pecados e todos os meus enganos, que eu tinha que perceber era logo, aqui, agora e hoje, para poder dar tempo eu mudar a situação. Ou pelo menos clamar pela mudança, né? Já que eu mesmo não posso mudar. Então, irmãos, é exatamente isso que está acontecendo. As pessoas hoje em dia vivem mergulhadas numa verdadeira para-realidade contendo bruxas, duendes e fadas. É um verdadeiro apelo de ajuda superior. O uso de guias típicos do espiritismo, né? Porque tem gente que pede ajuda para guia, tem uma colega minha que pediu ajuda para o guia dela para tudo. Eu falei para ela que eu coloquei todos os meus guias na cruz de Cristo, se atravessou algum, tudo bem, se não atravessou, ficasse para lá. Do ocultismo, da bruxaria. Então, todo mundo quer ter uma opinião a respeito desse mundo espiritual, né? Então, existe um engano místico que não se apoia na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, para mim, ela descreve a realidade espiritual, mas ela não descreve a realidade espiritual pela letra do que está escrito, mas pela iluminação do Espírito Santo, quando ele vivifica a palavra. É diferente. Porque eu posso usar a Bíblia para fazer um monte de coisa errada também. Eu posso justificar qualquer heresia pela palavra, pela letra. O mal utiliza das aspirações e aspirações humanas, né? Isso aí eu já li e tal. Então vamos lá. Vamos ver qual é o nosso posicionamento diante do poder de Deus. Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor sentado sobre o seu trono e todo o seu exército estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda.
E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira, e outro de outra. E disse o Senhor, induzirá Acabe, aliás, e saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei, e o Senhor lhe disse, com que? E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então, tem gente que fala que essa parte aqui não é de Deus. E Deus nunca permitiria que um espírito saísse para enganar uma pessoa. Só que assim, a moeda da verdade, ela é dentro do nosso coração, conforme nós somos verdadeiros. Acabe não era um homem verdadeiro. Então, a moeda da maldade que ele usava e da falsidade que ele usava, dava para ele créditos de comprar no mercado da falsidade. Se você tem moeda verdadeira, você vai comprar no mercado livre, né, como diz, né? Mercado. Mas se você tem moeda falsa, você vai comprar no mercado negro, né? Então, se você quer a verdade, Santo Agostinho foi o primeiro que falou isso no cristianismo, que a busca da verdade começa com arrependimento, né? Por isso que tem o livro Confissões de Santo Agostinho. Só que Santo Agostinho teve um problema sério em relação à interpretação da Bíblia, porque ele era muito grego, né? Ele era, acho que era, não sei se é panteísta que fala, eu só sei que ele tinha uma tendência muito simbolista, mas ele entendeu que ele precisava ser sincero com ele mesmo em tudo e qualquer situação para encontrar a verdade. Ou seja, ele tinha que ser verdadeiro para encontrar a verdade, porque se ele fosse hipócrita e mentiroso, ele não ia conseguir chegar à verdade. Não? Então, nesse sentido, hoje, a gente tem que olhar para as pessoas e ensinar um evangelho totalmente simples, que é o evangelho que você confessa que você é um pecador, que você precisa de um salvador, ou seja, você se arrepende, e que você entrega tudo para ele, porque você morre naquele dia, e vai viver uma nova vida, porque ele vai te dar essa nova vida, e tudo que você vai viver a partir daquele dia é uma transformação que vai acontecer, porque tem gente que, por exemplo, que crê no evangelho de uma tal intensidade que na outra semana Deus já leva, quer dizer, a santificação dele foi que nem um foguete. A alma dele foi purificada no prazo de uma semana, 2 semanas. E tem gente que vai levar a vida inteira nos processos. E essas pessoas que vão levar a vida inteira nos processos vão ensinar as outras. Por quê? Porque vão aprender com o próprio processo e vai poder pregar, ensinar, corrigir. Né? Então, Paulo foi um daqueles que teve que aprender com o processo. Né? Estevão, não. Pedro teve que aprender com o processo. Estevão, não. Estevão se converteu logo, pregou o evangelho para todo mundo e, pum, mataram ele. Pedrejaram. Não tem cartas de Estevão. Não tem ensinos de Estevão. Tem o testemunho que Estevão deu, um discurso lá de não sei quantas coisas no livro de Atos, e dali apedrejaram e já mataram. Então você veja a intensidade que os corações têm, cada um. Né? A minha filha de 3 anos de idade, eu preguei o evangelho para ela, ela entendeu o evangelho e foi embora. A irmã da Ingrid. Ela chorava quando ela era criança, ela nasceu com aneurisma e tal, e eu cantava louvores, botava ela uma do lado, outra do outro deitado, e cantando louvores para ela, apareciam os anjos, e ela, papai, o anjinho aqui, as duas via. A Ingrid e a Daça. E quando elas iam brincar, ela contava para mim, papai, o anjinho trouxe carneirinho para nós brincar hoje. Era assim. Então, aquela menina entendeu, eu falei assim, não, eu não sou disso aqui não, isso aqui tá muito errado para mim, deixa eu cair fora. Tchau, paizinho, te amo, te encontro lá no céu. Com 3 aninhos foi embora. Então tem todo tipo de alma, tem todo tipo de batalha, tem todo tipo de vida, tem todo tipo de situação, tem todo tipo de resgate. Mas o evangelho é um só, né? É você morrer para si mesmo, através do arrependimento, deixar que Deus mude o seu coração, porque você não consegue mudar,
e confiar no amor dele. Porque a confiança no amor dele é o gancho que vai fazer você puxar a corda para subir. Porque a sua própria corda, o seu próprio amor por você mesmo não te eleva. Ele te eleva até um certo nível, né? Você amarra uma corda assim, até a sua certa altura. Mas para cima de você é só o amor de Deus. E outra coisa, o inimigo, ele usa da nosso próprio raciocínio, do nosso próprio sentimento, do nosso próprio pensamento. Isso, muitas pessoas não percebem que o inimigo usa da própria pessoa contra ela mesma. E aí você tem que ensinar a lutar contra a carne, porque isso também você só vai descobrir depois de muito processo, como que é o meu... Ou seja, tudo que eu estou fazendo é contando os segredos das estratégias malignas. Toda vez que eu sofro uma prova, uma luta, uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, uma tentação, eu aprendo com o processo. E aí eu venho aqui e ensino. Só isso. Porque aí o ensino fica mais fácil as pessoas separar uma coisa da outra e escapar. Tá bom, irmãos? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Aí tem outra segunda parte aqui para falar da aula de hoje. Pode falar, pastor. Amém, pastor Lucas, né? O senhor estava falando tudo aí, né? O que me veio é o seguinte, né? É a questão que a gente vê que a questão é assim, quando a gente entra no reino de Deus, né, a gente entra muito guiado pelas emoções, né? Uhum. Que é aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre, ele chama isso que é o crente carnal, né? Que é aquele crente que está guiado pelas emoções, né? Uhum. E isso é sabe, assim, é muito fácil para Satanás enganar uma pessoa que está na emoção, né? Uhum. E o senhor estava falando sobre isso, me veio, porque essa questão toda, né? Que daí a pessoa é muito guiada pelas emoções, ela precisa de um sentimento, né? Se a pessoa não tá, eu não tô sentindo mais a presença de Deus, acho que eu pequei, Deus não tá mais comigo, né? Só porque ela não tá sentindo, né? Porque daí a pessoa vai no culto, quer sentir um arrepio, uma coisa assim extraordinária, né? Mas não é assim, né? A gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai não sendo guiado pelas emoções, né? Uhum. Sabe? Então, é isso que acontece, né? E Satanás, para enganar uma pessoa que está na emoção é fácil, né? Assim, é bem fácil mesmo para Satanás, né? Porque as pessoas, assim, quer viver de sensação, quer sentir alguma coisa, né? Quero ir no culto, sentir um arrepio, quero sentir alguma coisa, e se não sente, é porque, então Deus não está mais comigo, eu pequei, fiz alguma coisa errada. Aí vem aquele sentimento de culpa, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa pecar, né? Às vezes a pessoa peca, fica muito triste, às vezes Deus já perdoou, né? Só que aquele sentimento de culpa fica, né? Aquela coisa. Então, né, acho que é o que o senhor meio que falou bastante sobre isso aí, né? E a questão que é o que Paulo chama do crente carnal, quando ele diz, é o crente que está na emoção, ele está ainda né? Agora a gente tem que realmente ir superando isso, né? E não ser guiado por isso, mas ser guiado pelo Espírito mesmo, né? Pelo Espírito, né? É isso aí, pastor. Então existem vários tipos de pessoas com vários tipos de reações às situações, né? As pessoas mais emocionais, elas se deixam levar pelas suas emoções, né? A palavra emoção é aquilo que você se move sem raciocinar, né? Emoção é isso. Mover-se sem razão. Sem uma raciocínio. Porque o raciocínio é quando você é mais frio, mais calculista, e você raciocina antes de fazer as coisas. Tem um lado bom e um lado ruim. Dos dois lados tem um lado bom e um lado ruim. Jesus fala que as pessoas que não têm dolo, ou seja, não premeditam as coisas, elas vão no impulso. Quando Deus trata essas pessoas, que era como Pedro, por exemplo, ele ia no impulso,
fica muito fluente, o Espírito Santo vai fluir. Quando a pessoa é muito racional, que ela calcula antes, ela vai sempre frear o Espírito Santo antes de fazer, porque ela não sabe se é ele ou se é outra coisa. Por outro lado, ela não vai impulsivamente fazer coisa errada, ela vai sempre pensar, mas ela também pode cair no erro de calcular muito bem um erro para não ser notado, que é o frio e calculista. Então, de qualquer forma, a natureza humana, ela sempre está sujeita a alguma influência maligna, porque eu faço uma ideia de que um querubim, um espírito de um querubim é algo que está para cima, e ele olha para nós como uma águia, ou sei lá, como um gavião, um bicho que olha assim as galinhas lá embaixo, entendeu? Que não tem a mesma altitude. Então, eles conseguem antever as nossas ações, as nossas reações, os inimigos, e é por isso que a gente depende do Espírito Santo, porque se a gente for se levar pelos impulsos da mente, como raciocínio, ou pelos impulsos do coração, nós vamos ser enganados. E essa sintonia com o Espírito Santo, ela é muito assim fina, porque além do arrependimento e do quebrantamento, você tem que clamar muito para viver fora de qualquer engano. Deus tem que extrair você dos auto-enganos. Porque se enganar com coisas externas, qualquer um se engana, e é até mais fácil de você perceber, porque você compara a vida de um com a vida de outro, aí você consegue descobrir onde está o erro de um, o erro de outro. Então, o engano exterior não é tão complicado, mas o auto-engano, aquele que você convence como você mesmo, como auto-hipnose, é como aquela mentira que você falou para você mesmo tantas vezes que agora você acredita que é daquele jeito que você já se convenceu daquilo. É como os mágicos fazem, né? Eles fazem a mágica na frente do espelho. Quando eles conseguem fazer com que eles se convençam de que aquilo aconteceu, é quando eles se enganam porque a mágica está pronta. Então você vê que até o fundamento da mágica é maligno. Então essa mágica que a gente faz para a gente mesmo em relação ao nosso eu, ela nos engana nesse nível. Agora, assim, eu não sei, eu não vi nenhum livro não vou falar teologia, mas vamos falar assim, de fé cristã, que detalhe que mapeie todas as coisas do coração, no sentido de que as pessoas estão sendo influenciadas, né, ao longo da história humana, ao longo da vida e ao longo dos dias de hoje, né? Mas o inimigo, ele é tão astuto, que ele prepara coisas de uma forma tão sutil que você não percebe que aquilo foi preparado para te levar para uma atitude. Por exemplo, né? Esse celular hoje aqui, quase que ele cai no vaso. Se o vaso tivesse tampado, eu estava mergulhado, não ia ter mais ele hoje, né? E eu não tenho condição de comprar um agora. Ó, esse desenho aqui, ele é feito redondo, todos os cantos redondos, não é para estética, não, é para você não conseguir parar ele em lugar nenhum, ó. Para você ficar com ele na mão. Ou seja, o design do celular foi feito para te manter você com ele dia e noite, na mão. Então, esse é o tipo da estratégia que o inimigo usa. O inimigo usa de estratégia que ele sabe qual é a reação que você tem em relação a certas condições para levar você àquele acondicionamento. Quando você percebe, você não quer mais participar daquilo. Mas nem todo mundo percebe, e a maioria é enganada. Maioria. E até a influência da nossa próprio eu em tudo que a gente coloca como sendo Deus. Também é outro problema sério. Tá? Deixa eu ver o que mais. Eu queria abarcar a maioria dos casos aqui, para poder essa aula sobre a batalha e a guerra espiritual na igreja, para poder envolver os crentes carnais, os crentes que buscam favores de Deus e não o arrependimento, porque a história é uma só, gente. A história é uma só. A nossa fé
não é um evento, pum, que acontece. É uma construção de uma vida que vai ter um resultado. Na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, não é pregado desse jeito, mas na Igreja Católica, eles pregam que aquele versículo, que a árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo, é no final da vida. E na Igreja Evangélica é qualquer hora. Então, por que eu acho que é no final da vida, eu concordo? Porque a tua história, ela tem que ter um final, um resultado. É uma construção, é uma casa sendo construída. Então, aquela parábola, você construiu a sua casa na rocha, na areia, é uma vida inteira. Então, o que eu acho estranho é que o evangélico, diferente do católico, trata a vida como um evento que aconteceu, mas depois você tem que ter outro evento, e parece que um anula o outro, não é a continuidade de um. Um não vai acrescentar ao outro que já teve. Então, eu vejo assim, a fé evangélica como uma coisa que qualquer hora pode mudar. E no catolicismo, na fé católica, não. As pessoas têm mais medo, ou são mais conservadoras, vamos dizer assim, porque elas querem manter aquele estado permanente, crescente e permanente. O evangélico é muito cheio de altos e baixos. Então eu vejo isso aí. Então, por que eu vejo um evangelho, um evangelho eventual na igreja evangélica? Porque existe um pecado que eles pregam que Deus não quer mais saber de você. Na igreja católica não existe a pregação de um pecado que torna inválida todo o resto da história. Eu acredito até que os padres não ensinam também muito claramente, são poucos os padres que realmente ensinam as coisas que deviam ensinar. Mas o único pecado que invalida toda a história é rejeitar o próprio Deus, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, é aquilo que você, no final, você não quer mais nada e cai fora e sei lá, cai na gandaia, vai no mundão e não quer saber mais de Deus. É aquela apostasia completa. Porque até mesmo quando você cai, que eu conheci um irmão, que hoje já está com o Senhor, e eu conheci ele no dia que ele estava retornando para a igreja. Então, eu aprendi que, assim, o crente não pode falhar. E se ele falhar, ele não é mais crente. Invalida todo o resto da história da vida dele. Jim Swagger, né? Pecou. Caio Fábio pecou. Então, isso é muito fácil para esconder os hipócritas. Por quê? Porque tem muito pastor que está pecando dia e noite e ninguém está sabendo. Então, só ficam sabendo aqueles grandes pecados. Então, aquela apostasia contínua que está acontecendo todo dia, o perfeccionismo evangélico está escondendo. A gente só consegue ver aquele grande pecado do pastor. Jim Swagger, Caio Fábio, tem mais algum outro aí? Mas o grande pecado de Silas Malafaia, de R.R. Soares, de Valdomiro Santiago, de Edir Macedo, ninguém vê. Esse passa batido. Entende? Então, se a gente fosse depurar é pegar aquele pastel, né, que aqui tem aquela gordura quente, você joga o pastel, né, e você levanta aqui o pastel e mergulha, levanta o pastel, até o pastel ficar fritinho, gostoso, né? Depurar na gordura. Aí tem aquele preto, né, que vai vindo assim, e a telinha da gordura,
ela é uma telinha, né, que quando levanta o pastel, a gordura desce, né? Aí a mulher chacoalha para cair aqueles carvãozinhos, né? Se no depurar desse fogo, dessa gordura quente, a gente levantasse a vida desses pastores assim, será que sairia um pastel gostoso? Ou sairia uma carne putrefenta e um pastel tudo queimado? Entende? É isso que é a minha pergunta. Porque assim, gente, eu não consigo entender como uma pessoa pode chegar para Deus e fazer as coisas do inferno. Como é que uma pessoa pode chegar para Deus, fazer as coisas do inferno? Eu penso para mim, não quero, não estou dizendo que eu sou assim, eu quero assim. Que se eu fosse para ir para o inferno, eu não iria para Deus. Então, se você vai para Deus, é para você ser puro, santo, como Ele é. Então, como é que a pessoa anda para Deus indo para o inferno? Será que se jogasse ela no caminho do diabo, ela ia para Deus? Porque se você está buscando Deus, é porque Deus é santo. A própria definição de Deus faz você pensar que Ele é santo, que Ele é puro. Então, você, para buscar uma pessoa pura, você tem que ser, pelo menos, procurar parecer com Ele. Como é que é? Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não é um ditado que o povo diz? Se eu ando com Deus, eu tenho que parecer como Deus. Se eu ando com o diabo, eu tenho que parecer como o diabo. Então, eu não posso andar com Deus e parecer com o diabo. Eu não posso andar com o diabo e parecer como um Deus. Ou de outra forma, como Jesus fala, como podeis vós, sendo maus, produzir boas coisas? Porque assim como é a árvore, assim é o seu fruto. Né? Ou uma fonte é de água doce, ou uma fonte é de água salgada. Então Jesus parece que ele fica perplexo com essa contradição que o ser humano tem, né? Como podeis vós, né? Não sei se essa é uma pergunta retórica de Jesus ou como é que é. Vamos lá para a segunda parte, vai. Então, as obras do Espírito Santo. Então, uma coisa que eu entendi, que tudo que acontece na vida da gente é por fé e é pelo Espírito de Deus e nada é por nós. Arrependimento é um convencimento de Deus, que é um retorno. Certo? É tipo a parábola do filho pródigo, né? É o retorno. Arrepender é retornar. Você está no mundo, você veio de Deus, era de Deus, mas você caiu nessa história desse mundo porque teu pai, Adão, caiu. Então você é descendente dele, então você retorna. Mesmo que você não seja um crente desviado, mas o arrependimento é um retorno. Salvação é quando você entrega a vida para o Senhor e ele, capturou você, a sua alma, o seu espírito. É uma vitória sobre o inferno perdeu você. Santificação é uma vitória sobre a carne e sobre o mundo, é um processo que para você se livrar da sua carne e da sua natureza carnal e das coisas do mundo que já afetaram a sua vida, não tem como você não estalar de dedos fazer isso. Purificação é vitória sobre o pecado, é você ir deixando de pecar cada vez mais, ou pecar cada vez menos. Transformação é quando nós formos transformados, é a vitória sobre Satanás, é aquela vitória. E a redenção, que é a glorificação, é a vitória sobre a morte. Então, nós estamos nesse processo aqui, ó, já passamos pelo arrependimento, passamos pela salvação, estamos na santificação e na purificação. Vamos chegar à transformação brevemente e depois à redenção. Deixa eu ver, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dá 6, né? Podia ter 7, não sei se faltou alguma coisa. Podia ser 7, aí dava 7 festas, né? Ah, tem uma, produzir frutos, né? Que talvez faria 7 mesmo, né? Ficou faltando, produzir frutos. É que eu não coloquei, né? Coloquei só da perspectiva interior, não da perspectiva exterior. Então, tudo isso acontece pelo Espírito Santo. Toda vez que eu tento me arrepender de mim mesmo, não consigo. Toda vez que eu tento encontrar a salvação de mim mesmo, não consigo. Toda vez que eu tento me santificar de mim mesmo, não consigo.
Me purificar não consigo, ser transformado pior ainda. Mãe, acende o fogo aí, sai labareda dos meus olhos. Corpo transformado também não vou conseguir, e redenção também não vou conseguir. Então é tudo por fé e por obra de Deus. Por isso que o caminho, ele se torna estreito e apertado. Estreito porque você vai morrer. A porta é estreita, né? A porta do arrependimento. Apertado porque vai ter todas as contradições possíveis tentando te tirar do foco. E você vai ter que negar todas elas e negar a si mesmo. É apertado. E vai ter coisa que se parece com outra e outra que se parece com outra, que você não aprender a distinguir, você não passa no aperto. Né? E ainda tem, né, no final de tudo, a impossibilidade de você realizar tudo isso. Então, quando nós chegarmos no céu e na presença de Deus, a gente vai ver, e os que não chegarem vão ver, que você conseguiu o impossível. Você não conseguia se arrepender, você se arrependeu. Que Deus te deu graça para você se arrepender. Você que não conseguia crer para se salvar, Deus te deu graça e fé para crer para se salvar. Você não conseguia mudar a sua natureza de carne para espírito e santificar, e você conseguiu santificar. Purificar, você conseguiu se purificar. Transformação, já no piscar de olho, né? Qual é a carta que fala do piscar de olho? Deixa eu ver aqui, outro dia eu estava lembrando disso, Coríntios, né? Um piscar de olhos. 1 Coríntios. Será? Num momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Amém? 7ª trombeta. Amém? Redenção e vitória. Porque parece que alguns vão morrer por causa do testemunho, para depois ressuscitar e receber um corpo glorificado. E outros não. Deus não vai requerer de todo mundo mesmo. É o batismo de sangue, né, que fala, né? Se deu sua vida por amor a Jesus. Nem todos. Mas lá na carta de Hebreus fala que existe uma glória maior, né? E teve gente que não aceitou se livrar da morte para poder receber uma glória maior, né? Na carta de Hebreus, tá vendo? As mulheres, pela ressurreição, receberam seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Então, eles foram torturados até a morte, porque queriam uma melhor ressurreição, ou seja, ressuscitar numa glória maior. É uma vocação, né? Não é uma obrigação, nem todo mundo é para ser daquele jeito, né? É uma vocação. Isso não quer dizer que a pessoa não vai ser salva. É uma glória maior. Amém, irmãos? Então, essa é a aula de hoje sobre a batalha na igreja. Talvez a gente volte ainda a esse assunto, porque esse assunto é longo, né? Tem outras coisas, batalha no coração, batalha contra o corpo, contra os espíritos, contra os demônios, principados, potestades. Deixa para a próxima aula. Se alguém quiser fechar a aula aí com algum outro comentário, passou junto quietinho, não falou nada, deve estar trabalhando, está no carro, está onde? Até tem uma pergunta aqui, Amor. Pode falar, pastor João. Eu sei que eu já te perguntei isso hoje, eu não consigo lembrar de mais nada. Tá bom. Do evangélico e dos católicos, os evangélicos, eles estudam os evangelhos, né? E os católicos, eles também estudam os evangelhos, né? Ou não? Não. Os católicos, eles só estudam se tiver um ministro autorizado pela igreja para fazer aqueles estudos.
Eles não têm esse costume. A igreja, ela tem o domínio da revelação ou da tradição e daquilo que tem que ser passado para os seus membros. Amado, mas os católicos não estudam a Bíblia? Eu ainda não estou sem entender. Não, eles estudam, mas não é tão frequente, não é assim, nem todo mundo traz a Bíblia assim na mão e manuseia ela cheia de marcações como nós. É muito raro. E todo mundo acha que a Bíblia tem que ser ministrada por um sacerdote ungido, por alguém levantado, um ministro. É verdade, eles que têm autoridade da revelação. Deixa eu explicar pro pastor João uma coisa. Eu fui muito tempo da Igreja Católica, muitos anos, e a Igreja Católica, ela não estuda a Bíblia. As pessoas, normalmente, elas têm uma Bíblia em casa mais guardada, uma Bíblia muito velha, assim, eles não pegam a Bíblia na mão. Eles não estudam. E outra coisa, existe um folhetinho que vem da Cúria, a Cúria é onde cuida de todas as igrejas católicas do Brasil. Esse folhetinho é mandado para o Brasil todo, que o que faz? É um acompanhamento, sabe? E é um texto bíblico. Ali é um dos 4 evangelhos só. Ali no folheto não tem outros textos. Não tem Apocalipse, não tem Timóteo, não tem nada. Só tem aqueles, um dos 4 evangelhos. E o padre fala ali na frente, e é isso. Como o pastor Lucas falou, só o padre, só a autoridade tem a revelação, né, pastor Lucas? Só eles têm a revelação. Né? Eles não têm a revelação. É só os líderes, né? Na verdade, eles fazem algo que é litúrgico. Eles só têm a liturgia. É isso. É isso. E outra, eles acham que os padres, eles são enviados por Deus como ministros para ser padres. São os escolhidos da Igreja Católica. É a vocação. A Igreja Católica é totalmente formal, é muito formal. Mas tem muito padre que está bastante evangélico, né? Já viu, pastor Lucas? Tem uns padres aí que padre que crê realmente em Jesus, não crê de outra forma, não crê na Igreja Católica. Que são padres que fazem parte da renovação carismática. Mas é deles. Que é um grupo dentro da Igreja Católica. Que é avivado. A Igreja Católica ela tem muitas divisões, só que ela mantém todo mundo cercado. É isso. E outra coisa, mesmo esses padres são obrigados a manter a liturgia da adoração a Maria, a questão de cumprir o rito da igreja. É verdade. Tá bom. Talvez uma pergunta aqui mais rápida. Os católicos não têm Bíblia na casa deles? Ou tem? Tem. Alguns têm, nem todos. Tem, mas não para ler, mas nem todos. Eles não leem muito, eles leem bem pouco. Assim, não, as pessoas nem entendem a Bíblia. Eles não entendem a Bíblia, pastor João. E nem todos leem. Tá bom. Obrigado, então. Eles têm lá na minha casa, a Bíblia era para ser colocada na estante aberta, assim, como se fosse um relicário, assim. E ninguém podia ir lá pegar da estante para ler, não. Era meio profanado, assim, se você pegasse aquela Bíblia lá da estante, assim, aberta, né, que ela fica lá como um relicário, assim, né, e pegasse para ler, era meio profanal, assim, meio... Agora, aqui no Brasil, né, pastor João, aqui a tradição é mais católica, sabe, né, pastor Lucas? Agora que tá mudando, né, tá tendo uma mudança. Agora a gente sabe que nos Estados Unidos, tipo, a cultura, ela é protestante mesmo, ela é evangélica. Né? A cultura é protestante, a colonização foi protestante, né? Aqui a colonização foi católica. O comércio costuma ter a Bíblia aberta, alguns comércios bem católicos também. Eu só não sei, assim, por que o católico vai para a igreja, então vai ouvir o que, então. É rápido, só para... Não, ele vai ouvir o padre. Para ele, o padre é o instrutor dele. Tá bom. Se o padre falar uma coisa, ele não vai consultar nem na Bíblia para saber se é verdade. Ele vai acreditar direto.
Tá bom, irmãos? Vamos orar? Amém, Jesus. Glória a Deus, né? Amém. Quer orar? Eu não sei, eu passo minha vez pro pastor João, se quiser, ou o pastor Lucas, né? Eu não sei, Tá, eu oro. vocês que sabem. Tá bom. Vamos lá. Então, irmãos, a gente ficou alguns dias aí, porque a readaptação minha para o trabalho, amanhã eu vou ter que sair cedinho, eu tenho aula 9 horas, né, da manhã lá, então já tem que estar lá. E eu gosto de chegar cedo, porque eu tenho que preparar a aula também, preparar a sala, né, que eu vou fazer algumas demonstrações, então eu vou ter que sair cedo. Então, nessa semana apareceu a ideia de a gente estar meio sem ritmo, né, aí a gente começou a pegar o ritmo, de acordar, de levantar, né? E aí quando chegou na terça, acho que foi na terça passada, essa terça e a outra, primeiro que começou pouca gente vir, só veio o pastor Jones e o pastor Anil. E aí já passamos 2 semanas assim, 2 ou 3. E depois, aconteceu depois do dia 17, que foi essa semana, né? Na terça-feira a gente não se equilibrou muito bem com o horário aqui e acabou não tendo aula. Aí umas irmãzinhas aí que estão ainda assistindo pelo YouTube, diz que uma até ela assiste escondido as aulas nossas, e ela quebrou o microfone dela, não está conseguindo mais assistir. Mas ela pediu, por amor de Deus, para o curso não parar. Eu acho que muita gente assiste depois, né, pastor Lucas? Então, é a irmã Beline lá. Ela pediu, pelo amor de Deus, não pare, continue, está muito bom para mim. E a outra irmã Célia também mandou um recado, pastor Lucas, eu não estou podendo assistir, também deu uma explicação. Ela falou, eu não desisti do curso, é o horário que está batendo com outras coisas aqui, eu não estou podendo assistir, mas eu assisto depois. E pelo amor de Deus, não pare, tá muito bom. Então aí essas pessoas estão animando a gente, né? Mesmo que tenha só o pastor Jones, a pastora Nilva e o pastor João aqui, para a gente continuar, porque se a gente está alimentando vidas, nem que seja uma só, né? Já vale a pena, né? Já não é um trabalho em vão. Amém? Então vamos orar então. Amém, amém, amém. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por esse dia, por tudo, que nós tenhamos o nosso coração realmente, Senhor, tratado por Ti para as questões mais sutis e mais difíceis, Senhor, para que o Teu amor realmente nos alcance em tudo, Senhor, e aquelas falhas que nós tivemos em nossa conversão sejam corrigidas ainda a tempo. Se nós entramos por alguma falha, Senhor, de ensino, de falta de esclarecimento bíblico, de discipulado, como dizia, né? Que o Senhor possa nos discipular, Senhor. Obrigado, Jesus, por essa aula, pelos ensinos, por tudo que o Senhor nos trouxe, Senhor, pela palavra que o Senhor colocou no coração, de tratarmos esse assunto, Senhor. Eu sei que o assunto é muito vasto, porque tem muitas casos e casos das coisas que acontecem com a vida das pessoas, e porque elas estão impedidas em sua caminhada, porque o inimigo conseguiu prendê-las nos sentimentos, nos pensamentos, às vezes numa falta de uma conversão genuína, enfim, Senhor. São muitas e muitas as situações que hoje em dia a igreja sofre, e nós precisamos pedir a Ti, Senhor, que o Senhor corrija cada situação em cada alma, em cada vida, compense essas falhas que têm acontecido, Senhor, até mesmo nos nossos testemunhos, Pai, que nós sejamos pessoas mais eficazes para anunciar o Teu Evangelho pelo Espírito Santo, porque não é uma obra que nós conseguimos fazer para as outras pessoas, por nós mesmos ou para nós mesmos, Pai. Somente por Ti, Senhor, dá-nos um coração realmente que se quebranta e reconhece, se esvazia de si mesmo, para que o efeito do Teu poder seja notório, eficaz e total em nossa vida, Senhor. E assim abençoa cada um que está aqui, Senhor, o pastor Jones, a pastora Nilva e seus familiares, e o pastor João também e seus familiares, em todas as suas necessidades, para trazê-los todos a Ti, Senhor. Porque de alguma forma, em algum lugar, Senhor, de alguma maneira, Senhor, eles estão presos por ideias, por frustrações, por ensinos errados, por confusões mentais, por confusões sentimentais. Que a Tua palavra os alcance, Senhor, e assim como também os irmãos que depois vão
assistir essa aula depois, que isso sirva, que o que foi falado aqui sirva para acender na sua consciência o entendimento daquilo que eles possam refletir, Senhor, e perceber que está acontecendo com eles, para colocar em oração e serem libertos de todo o laço do inimigo. Porque o inimigo não cansa, Senhor Jesus, de trabalhar contra nós. Eu tenho visto isso notoriamente todos os dias, Senhor. Na mente, nos sentimentos, nos pensamentos, nos acontecimentos, quando eu vou ali trabalhar ali fora, no manejo das ferramentas, em tudo, tu vejo tudo, Senhor, que o inimigo tenta contra nossas vidas. Tem dia que parece que ele tenta mais, tem dia que parece que ele tenta menos. Mas, por favor, Senhor, nos guarde, nos proteja, corte os laços do inimigo, os laços exteriores e interiores, que vêm como setas em nosso coração e nosso pensamento, para tentar nos desviar da tua presença e nos dê o poder do teu Espírito Santo pela fé e comunhão e confiança em ti, suplantarmos tudo que é da carne do velho homem e andarmos pela fé. Em nome de Jesus, obrigado por tudo, por esse dia, Pai. Amém, amém, amém. Amém, amém, glória a Deus. Amém. Não esqueça. O pastor Lucas quer vir aqui tomar café, eu quero ir lá no pastor João comer uns donuts lá, né? A Nilva gosta. Por interesse dos donuts, não é por amar o pastor João, não, tá? Tô achando que tá vocês três contra mim, viu? É isso que eu tô achando. O quê? Não, o pastor Lucas disse que ele vem aqui em casa só por causa do café, ele falou. Pastor Lucas, venha tomar café aqui, tô com saudade. Mas eu amo vocês, eu amo tomar café aí. Eu também amo. Agora chegou a hora de vocês virem aqui, gente. Façam um esforço. Pois é. Nós vamos sim, pastor Lucas. Eu falei pro pastor João já viu uma casa aí perto aí, pastor Lucas, né? A hora que ele vir pro Brasil, uma chácara perto aí, né? Se ele gostar de mato, tem muito lugar aqui. Agora, se ele gostar de cidade grande... Eu também. Se ele gostar de cidade grande, ele não vai ter que ir para Ponta Grossa. Não, eu gosto de mato, eu e minha esposa. Aqui, pastor João, aqui a cidadezinha é pequena, todo mundo conhece todo mundo fala bom dia, você cruza a rua, o carro para você passar. Lá em Ponta Grossa, o carro passa por cima de você, ninguém cumprimenta você, ninguém conhece você, ninguém sabe quem é você. Eu estava falando isso ontem para o profeta, né? Eu pedi para ele mandar foto para mim dos andares dele, porque eu sinto falta, porque tem 40 anos que eu não vejo, mais de 40 anos que eu não vejo esse tipo de ambiente. Eu e minha esposa, a gente gosta desse ambiente, né? Ele mandou uma foto minha hoje já,